Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui, LS Podcast. Eu sou o pastor Lázaro Santos, é uma grande honra tê-los aqui nesse nosso humilde canal. Antes de nós entrar no nosso tema, esse tema aqui é forte, hein? Se você não assistir até o final, você não vai entender do que nós estamos falando. Não vai conseguir formular o seu raciocínio. Mas o tema nosso aqui é as duas mentiras que eu encontrei nas Escrituras que dão origem às fábulas e os apócrifos. Pois é. Se você não sabe o que é fábulas e apócrifos, você vai ouvir um pouquinho aqui também. Nós falar um pouco sobre isso. Mas, dando um apanhado geral, dizendo para você que a nossa intenção aqui é aproximar você das Escrituras e não repelir, afastar você delas. Mas é necessário que esse título forte para chamar a tua atenção, chamar você, para você entender que muitas coisas que a gente vê por aí e ouve são apenas alguns sabichões que se acham espertalhões e que, claro, a troco de like, a troco de inscritos, fazem qualquer jogada para atrair pessoas. Não é o nosso caso aqui. Nós queremos, claro, que venham pessoas aqui, mas pessoas esclarecidas, inteligentes, como você que está me assistindo aí. Você é uma pessoa inteligente, porque você conhece a palavra de Deus. E você colocou ela em prática no seu coração. Mas sem mais delongas, eu quero só agradecer a cada inscrito desse canal e dizer para você que se for novo por aqui, estiver zapeando no canal aqui, e se gostar do conteúdo do assunto sempre teológico, trazendo também pessoas para fazer aqui um bate-papo abençoado aqui no nosso podcast, se inscreva no nosso canal. E será uma grande honra tê-lo aqui junto nessa família, levando a palavra de Deus aos corações aflitos. Dito isso, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Bom, primeiro, o que é apócrifo? A palavra grega apócrifo significa oculto, escondido. E o primeiro a trazer essa palavra ao nosso conhecimento é Jerônimo, nos concílios que teve da Igreja Católica, nos concílios que tiveram há um bom tempo, alguns anos atrás, muitos anos atrás, já foram definidos que muitos dos livros que tem por aí, rodando por aí, andando por aí, são considerados apócrifos porque não são canônicos, não são considerados inspirados, e você vai entender comigo por que eles fizeram isso, deixaram esses livros fora. Porque tem uma razão por tudo isso. A razão é que muitos desses livros, eles colocam em contradição a fé, eles não acrescentam nada, pelo contrário, eles levam as pessoas a não acreditar na palavra de Deus ou mesmo deturpar a palavra que já existe, porque são livros dados a coisas que não acrescentam, dados a coisas que pervertem a verdade de Deus. E eu vou provar para você. A primeira citação, é isso mesmo, o primeiro diálogo que houve em que o inimigo usou a estratégia para injetar ali um assunto, dentro de um assunto ele injetou outro assunto, enxertou outro assunto e criou ali uma narrativa apócrifa e fabulosa, o qual enganou a nossa querida e a primeira mulher de todo ser vivente, a Eva. Pois é, dentro da Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é magnífica e poderosa. E o que nós estamos falando aqui não é heresia, está escrito. E que se está escrito, então a Escritura responde. Vamos para a nossa vinheta e logo na volta eu vou estar dizendo para você por que você não deve confiar nos apócrifos e muito menos nas fábulas, nas historinhas que contam por aí. A Escritura responde. Ok? Já estamos de volta. Agora queria citar para você duas passagens bíblicas. A primeira passagem bíblica está em Tito 1, versículo 14, que diz assim: para que não dê ouvido a fábulas judaicas. Paulo escreve a Tito, incentivando ele, advertindo ele para não dar ouvido a fábulas judaicas, que são história, são narrativa, são conto, são fantasias de mentes que são férteis, mas não para contar a verdade, são mente fértil para levar apenas o engano, o engodo. E já
em 2 Timóteo, também seguindo a mesma linha, no capítulo 4, versículo 4, Paulo também ali orienta, instrui a Timóteo a não dar ouvido a fábulas, a não dar ouvido a esses fantasiosos que criam história, criam narrativas, criam tanta historinha por aí, você não vê tanto sabichão criando história sobre Jesus, história sobre Deus, enfim, tanta história que criam, mas são narrativas pervertidas, são narrativas malignas vindo do diabo para enganar as pessoas, para derrubar, como fez a primeira narrativa. Sim, as primeiras 2 mentiras fortes que foi contado foi no Jardim do Éden, no capítulo 3, que nós vamos ver agora. Aqui, vendo o texto sagrado, as escrituras sagradas, vai trazer para nós. Aqui, agora, na nossa tela, você vai ver junto comigo, aqui o texto em hebraico, com a transliteração direto para o nosso português. Vamos lá, ver agora aqui ó, na tela, está aí o texto hebraico, do capítulo 3, eu sublinhei a parte que fala sobre as 2 maiores mentiras. A primeira dela, não morrerás. O inimigo fala, tá aí ó, aparece aí, que é ao lado, né? Aliás, aqui ao lado, o inimigo diz para Eva, não morrerás, certamente não morrerás, por 2 vezes. Essa é a primeira das maiores mentiras, que deu origem a muitas fábulas, deu origem aí ao pai dos apócrifos, ao grande mentiroso, Satanás, o diabo. E a segunda é, sereis igual a Deus. Então ninguém pode ser igual a Deus. Igual de igual, não. Há um vislumbro da graça de Deus sobre a pessoa, ou seja, um pouquinho da sabedoria que Deus deu a nós, entendimento que Ele deu a nós, mas não compara o seu poderio totalitário, a sua graça infinita. Então jamais o homem pode ser igualar a Deus, jamais pode. Então tá aí, ó, a grande mentira, as 2 grandes mentiras que o pai dos apócrifos, Satanás, disse a Eva: não morrerás e sereis igual a Deus. Então, do hebraico, do direito para a esquerda você lê. Então, não morrerás e sereis como Deus. Então, jamais essas 2 mentiras implantou na mente de Eva, e essas 2 mentiras que o inimigo trouxe daí em diante, abriu um grande leco, abriu um grande espaço aí para pessoas maldosas e manipuladoras usarem a sua inteligência para o mal, pervertendo textos bíblicos, levando pessoas a caminhos obscuros, a caminhos apócrifos, aquilo que não traz fé nenhuma ao seu coração, pelo contrário, perverte a sua ideia, perverte a sua mente e leva pessoas ao engano, ao engodo. Porque o diabo, o inimigo, ele é o mestre da tapiação, ele é o mestre do engano. Então não se engane, meu amigo. Não se engane acreditando em muitas narrativas que tem por aí. Olha, encontramos o livro apócrifo tal, falando sobre tal coisa. Meu querido irmão, se você não consegue acreditar, você que se diz cristão, no que já escrito está, muito antes desses apócrifos, desculpe me dizer, mas você está num caminho errado. Veja bem, os apócrifos, esse boom dos apócrifos começou a aparecer a partir do século III, século IV, século V. Esses apócrifos, então, até então estavam escondidos. Mas como hoje em dia, fofoqueiros e manipuladores existem em toda a época, também na época do começo da história cristã. Então aqueles que não podiam se unir ao povo de Deus faziam um desserviço, escrevendo narrativas mentirosas sem prova, para que viesse o quê? Deturpar a fé cristã. Então muitos dos apócrifos que estão por aí são sem autor conhecido, sem certeza daquele que escreveu, sem prova nenhuma, sem nenhuma narrativa que venha trazer realmente uma comprovação, nem científica, muito menos histórica, sobre o tal assunto. Salvo algum gato pingado, a maioria, 99% é apenas fantasias e fábulas da mente fértil que não tinha o que fazer. Então, vamos perverter os textos bíblicos, vamos fazer narrativas que levam pessoas ao engodo, ao engano, fazendo um desserviço para aqueles que são de Deus e, claro, trabalhando em prol da causa do maligno, desse daí, que a gente viu, que foi com a sua artimanha que ele
enganou, ludibriou Eva, levou ela ao engano, ao engodo, porque o inimigo é isso, irmão. O inimigo, ele é mestre na tapiação. A palavra de Deus diz em Apocalipse que ele conseguiu levar a terça parte dos anjos. Então, se ele conseguiu levar a terça parte dos anjos, então ele é sagaz ao ponto de enganar qualquer pessoa, criando narrativa, usando mentes que estão férteis de coisas erradas, de pessoas que estão rancorosas, com corações amargurados, com corações revoltosos contra aquilo que não conhece, não entende, não leem a Bíblia, muitas vezes, não oram, não buscam nos originais, hebraico, grego, então não vão atrás da fonte verdadeira, então falam um monte de besteira e criam narrativas errôneas, mentirosas, como o inimigo aí citou e deu a ideia para Eva, desconsiderando a palavra de Deus, levando ela à queda, porque ela deu ali ouvido a uma narrativa, uma fábula do inimigo, uma ideia errônea que o inimigo implantou em sua mente, uma fábula maligna criada naquele momento, desfazendo do não de Deus, dando ouvido ao sim do diabo. Cuidado, porque a fábula às vezes é gostosa, aquilo que mexe no seu coração, porque a verdade, ela machuca, porque ela tira o que está estragando a sua vida espiritual. Porém, a mentira, ela massageia o seu ego, ela engana o seu coração e te leva para o caminho obscuro. Que Deus te guarde, guarde você e sua família e nos ajude a seguir em frente, acreditando no que realmente funciona. O que funciona? Que já está escrito, a palavra de Deus, que existe muito antes das historinhas e fábulas e apócrifos que tem por aí, que não serve apenas para fazer um desserviço, levando pessoas a desacreditarem daquilo que já existe há muito tempo, que é a palavra de Deus que não é errônea, mas que querem levar ela ao pensamento errôneo desses tais que manipulam, enganam e ludibriam aqueles que deram ouvido às suas narrativas mentirosas e nefastas. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus venha te guardar você das mentiras do inimigo, das mentiras do diabo, desse engodo, desse engano com o inimigo. E implanta na mente das pessoas, levando muitos à queda, levando muitos ao engano e à corrupção espiritual. Por isso, meu irmão, acredita apenas no que já está escrito, na palavra do Senhor. Busque nos originais hebraico, grego, e você verá que a palavra ela não muda. São as pessoas e as narrativas mentirosas que vêm para derrubar e deturpar, mas já perdeu, porque a palavra de Deus ela jamais será derrotada, porque Deus é a palavra de Deus, é a palavra dele. E ele se compromete com a sua própria palavra, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. Shalom Lahem, que Deus abençoe cada um dos irmãos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E aí, se você quiser fazer, tá à vontade, faça seu comentário com sabedoria. A ideia aqui não é confrontar pensamento de ninguém, não é? Todo mundo é livre para pensar. Porém, a Bíblia realmente é a verdade para nós, genuína e poderosa. E nenhum movimento apócrifo ou historinha, fábulas, vai poder deturpar a verdade ou tirar a nossa mente do caminho correto, que é o caminho das Escrituras da salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe, vamos orar agradecendo a Deus e pedir a Ele que Ele venha nos guardar, nos livrar dessa raça de sabichões que não leem os originais, que não buscam a palavra e quando fazem então é apenas para perverter o texto, apenas para torcer, como o inimigo fez, torcendo a palavra de Deus para levar Eva à queda aí. E infelizmente foi o que aconteceu. A gente sabe, a queda foi iminente, foi fatal. Grandioso Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade aqui, Pai. Não somos sabichão, não. Somos apenas aprendizes da Tua palavra. Cada dia aprendemos mais. A cada dia é necessário entender, se conectar com o Senhor. A nossa mente pequena, a nossa mente está enraizada na Tua palavra, porque a Tua palavra para nós basta. A Sua palavra é o nosso norte, é ela que nos dá o destino da salvação, é a bússola, é ela que nos dá o rumo certo. Por isso não precisamos acrescentar mais nada à Sua palavra. E não precisamos também de ideias filosóficas, de fábulas ou
mentes apócrifas e tantas coisas criadas com narrativas que vieram após o que já está escrito. O canão já estava fechado, já existia, e veio muitas narrativas estranhas e polêmicas, trazendo apenas engodo e engano àqueles que estão ouvindo muitas vezes e assistindo ali, e assimilando e consumindo esse conteúdo estragado, aquilo que traz mais dúvida, aquilo que traz mais engano, aquilo que realmente leva as pessoas a não pensarem com fé, mas pensarem realmente totalmente fora do que a palavra de Deus diz. O que a palavra do Senhor diz para nós é o que basta isso. Nós cremos que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos, cada um dos nossos inscritos aqui do nosso canal. E desde já eu agradeço a cada um, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um e derrotar todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família. E lembre-se, nenhuma narrativa que seja realmente de Deus vem tirar você do caminho dele. Não, essas narrativas são nefastas e malignas. Pelo contrário, a Escritura te aproxima de Deus, te coloca perto de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.